Eu estava fazendo essa primeira parte foi com relação à explanação da ocupação do território brasileiro, primeiro corte, que eu estou fazendo a respeito da urbanização brasileira. Então essa ocupação ela vem dos portugueses, ocupação de litoral, depois extrativismo, e no século XVI, XVII e XVIII o que se viu foi essa ocupação pela cana-de-açúcar, pelo café, pelo ouro, pelas pedras preciosas, e as cidades litorâneas como portuárias, não é? Quando vem século XVIII para XIX, com o advento da Revolução Industrial na Europa, então esse processo também chega aqui com esse histórico dessas ocupações de litoral e em alguns lugares do território brasileiro, sem, na verdade, um projeto de ocupação, né? Porque o projeto não era de ocupação, era um projeto de extração de riquezas, então não era de dimensionar pelo território com fixação. Na medida em que era feita a extração, as pessoas se deslocavam e abandonavam, então muitas cidades foram ficando literalmente abandonadas, espaços urbanos com poucas pessoas, então isso é uma coisa muito tranquila na memória brasileira, de ter cidades que vão diminuindo, né? Isso acontece desde sempre, as pessoas vão abandonando como de fato aconteceu. Então quando vem a Revolução Industrial, faz essa migração campo-cidade, o processo de industrialização, né, ao trazer a alteração do modo de manufatura para produção de escala, deixa um contingente de pessoas aí procurando uma forma de acesso à aquisição, né, de dinheiro, de bens e de tudo mais. Lembrem-se que se nós estamos aí no século XIX, todas aquelas funções de direito administrativo, direito do trabalho, que hoje compõem um cenário aí amplo, não existiam, né? Somente no Brasil, então isso tudo estava sendo costurado muito no caso a caso, e o processo de urbanização brasileiro acaba sendo também absolutamente descontrolado, fazendo essa virada na década de 60. O Brasil se torna urbano na década de 60 e o mundo só há uns 10 anos atrás. Nesse processo de urbanização, o que acaba acontecendo também não é uma quantificação muito grande de um projeto de ocupação de território. Então, muitos dos municípios brasileiros, além de terem nascido, paralelo a terem nascido com esse histórico, né, das entradas para o processo de extração das riquezas naturais nacionais, outra forma de nascer muitos municípios foi porque eram vilas dentro de grandes fazendas, né? Então, tinha-se lá as grandes fazendas, os senhores de engenho, e ali um contingente muito grande de pessoas que trabalhavam, ou que eram escravos, e que depois que trabalhavam nesses lugares, e que tinham que ter a vila desses funcionários, muitas vezes uma igrejinha, temos até romances históricos que falam da filha do senhor de engenho, que ensinava na escolinha dos funcionários, e o casamento é na igrejinha ali dos funcionários, só que isso vai virando um custo para esses senhores, até um momento que eles efetivamente não querem mais isso e literalmente doam para o Estado, olha, faz aqui um círculozinho, e esse pedaço de terra com esse povo todo agora é teu, Estado, eu não quero mais esse custo, né? E aquilo vira um município. Em muitos casos foi assim que se nasceu o município, faz um círculo em volta ali da vila de funcionários, destaca-se e entrega para o Estado. Então, como é que vai chamar? Por isso que nós temos muitos municípios com o nome do dono da fazenda, né? Ali na região do Pontal, de onde nós temos, então, a Sandovalina era do seu Sandoval, Fernandópolis do seu Fernando, Juqueirópolis do seu Juqueira, e assim sucessivamente. Se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver muito município com o nome de alguém, e é muito provável que esse município tenha nascido justamente dentro da fazenda da pessoa, né? Então, esse também é uma memória histórica que nós temos, que eu estou falando desse processo de povoamento do país e agregado aí com esses fatos históricos com relação ao processo de industrialização, né, que vai sendo algo meio que para e passo com isso. Então, resumidamente, né, para a gente poder fazer esse primeiro corte, passar para uma outra análise agora, o que nós temos? Nós temos essa forma de ocupação do território sem um projeto. Então, se não tem um projeto, a economia desses lugares também não tem um projeto.
é mais ou menos um salve-se quem puder. Então, não à toa, hoje ainda, nós temos um percentual muito importante de municípios que depende, não é, por exemplo, de um FPM, do Fundo de Participação de Municípios, que depende dos recursos públicos, e todo mundo tem que ser funcionário público ou alguma coisa do gênero, vive de aposentadoria, porque o próprio município não gera a sua economia. Né? Então, isso tem um histórico que vem justamente da ausência de um projeto de ocupação qualitativa do território e de geração de economia para isso. Então, não nasceu assim, mas em algum momento, algum dos governantes, em algum momento dessa nossa história, poderia ter pensado, seja governador, seja presidente, e, portanto, eu abro mão de dizer que foi A ou B ou C. Nós temos como memória histórica uma omissão, né, de todos os governantes nesse sentido. Muitas vezes eles privilegiaram um lugar, mas não como um projeto estratégico com relação a isso. Bom, dito isso, vamos passar agora para uma outra fase dessa análise. Considerando a população brasileira como está, nós temos um outro fenômeno que acontece aqui. Nós temos uma migração interna muito acentuada. Né? Então, nós temos um deslocamento dentro do território que acontece até hoje. Então, tem fases que acontece mais essa migração interna, outras menos, não é? Mas também é um histórico nacional. Então, eu vou citar aqui dois motivos que fazem com que haja essa migração interna. Um deles, dos mais famosos, que foram as secas, por exemplo, nordestinas, para dar um dos exemplos muito graves, e que fez um contingente muito grande de pessoas se deslocar. Hoje, numa linguagem contemporânea, muito moderna, nós poderíamos dizer que são refugiados climáticos. Né? Porque eles tiveram que sair e abandonar a contragosto as suas terras, as suas casas, literalmente abandonar os seus sítios, os seus lugares, porque absolutamente não havia água. Né? Então, uma seca que passa um ano, que passa 2 anos, que passa 3 anos, não tem uma gota que caia do céu, né? Arrefecendo todas as possibilidades de vida naquele lugar. As pessoas abandonaram esses lugares e foram chamados dos retirantes. Tem o 15 da Raquel de Queiroz que narra sobre isso. E aí, por exemplo, nós temos uma história muito grande envolvendo justamente, por exemplo, os problemas drásticos climáticos internos. Então, a gente fica pensando, o Brasil é um país tropical, mas existem situações muito dramáticas climáticas dentro do país também, né? A seca é um problema que foi considerado tão grave que dentro da Constituição Federal, nós temos ali, se não me falha a memória, artigo 43, 44, que é das regiões administrativas, em que a União pode delimitar regiões administrativas que podem perpassar 2, 3, 4, 5 municípios, né? Aí, o Vinícius já aqui, 43 confirmando, que um dos motivos de fazer justamente a região administrativa é a dramática questão das secas. Né? E porque isso causa um fluxo interno muito grande. E nós temos situações célebres pensadas e trazidas a respeito a isso. Muito bem. Além dessa situação, nós temos também a questão da geração de empregos e de resultados financeiros. Acabei de comentar com vocês que um volume muito significativo de municípios não tem geração de economia própria, né? Então, a história de buscar uma oportunidade, é claro que é algo natural no ser humano, isso acontece em todo o país, mas há algo muito acentuado no nosso país, inclusive porque quem faz muito esse fluxo interno é uma população que não tem uma qualificação técnica específica. São pessoas desprovidas de qualificação técnica. Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, se a União anunciar que vai fazer um porto no município tal, um porto, um aeroporto, vai ter uma grande obra, há um deslocamento de pessoas para aquele local e que vão.
porque elas não têm absolutamente nada a perder. E aí, na cabeça delas, quem chegar primeiro pode conseguir um emprego, um trabalho, uma renda, porque ali vai gerar muito dinheiro, uma intensidade de situações, e que, portanto, essas pessoas vão atrás. Então, o que acaba acontecendo é que dentro dessa situação interna no Brasil, nós temos um fluxo, muitas vezes derivado por questões ambientais. Hoje, se não se fala tanto da seca, se de alguma forma está um pouco mais estabilizado, mas também não é superado, nós temos áreas dramáticas, mas nós temos as questões das enchentes, áreas, né, e áreas urbanas em que não se consegue restaurar justamente em função das tormentas tropicais, e isso tem a ver com mudanças climáticas, né? Com pequenos tornados que já temos tendo no Brasil e tudo mais, e alterações que vão continuar acontecendo. Mas a questão de ir atrás de uma renda também faz um contingente, às vezes, inesperado. Em muitos casos acontecem assim. Tem municípios que acabam recebendo, aí muitas vezes o governo federal muda de ideia, não faz aquele empreendimento, acontece isso, já vi, né? E acaba não desenvolvendo aquele projeto, só que aquela população foi para o município. Então, existe um passivo social que vai ficar naquele município, que não aumentou ali a sua renda e que vai precisar fazer encaminhamentos de políticas públicas específicas para aquele contingente populacional que está ali ocupando determinadas áreas, que vai precisar de saúde, de educação, de escola, de tratamentos, de saneamento, de tudo mais. Enfim, então tem situações muito dramáticas que acontecem assim, que também é um polo de atratividade, regiões metropolitanas de fato, né? Existe alguma coisa na mentalidade dessas pessoas, não é? Uma atração pelas luzes, né, da cidade, em que se eu for numa cidade muito grande, existem muitas oportunidades, né? E nós que estudamos aí a cidade, sabemos que quanto maior a cidade, mais é o custo para essa pessoa estar na cidade, né? Porque é o que eu brinco, trazer o alface para todo mundo, depois tirar o alface para todo mundo, com certeza esse alface vai sair muito mais caro se eu estiver numa cidade pequena, em que o alface está no quarteirão do lado, está a 1 quilômetro, em que eu vou buscar o alface e depois eu troco por 2 ovos e uma galinha, sei lá, né. Então, o custo de estar num ambiente pequeno é um custo não só de impacto ambiental, mas é de custo financeiro. Para trazer o alface de 100 quilômetros para minha mesa, porque todo dia eu quero comer alface, e depois o talinho que eu jogo fora, alguém vai ter que levar para não sei onde, então óbvio que eu vou pagar o preço disso, né. E aí essa população que vai sendo atraída pelas luzes, atrás de emprego, vai causando também uma intensidade com relação à conformação do processo de urbanização brasileiro. Nós estamos aí, tirando um número a mais ou a menos, alguma coisa como 84%, 83% da população brasileira em cidades, e no estado de São Paulo, alguns dados chegam a atingir 94% morando em cidades no estado de São Paulo. E aí eu costumo pensar o seguinte, não é? Se nós temos quase a população da brasileira inteira morando em cidades, o estado social se realiza nas cidades essencialmente, né? Então, quer dizer, a política pública ela tem que ser voltada pensando a lógica dessa cidade e de como é que se ocupou esse território. Não é possível achar, né, que esse processo todo de urbanização, essa ausência de políticas de Estado e de política pública não causam fissuras e agravamentos no tecido social cada vez maior, né? E agora eu vou colocar mais uma camada nessa história. Uma outra camada que eu quero colocar nessa história é justamente aí aqueles que fazem o processo de fluxo migratório, e aí nós temos contingentes, né, que vão alterando, aí é na busca da qualidade de vida, que daí é uma outra camada. Né? Então, dá-se conta que, por exemplo, aqui no município de São Paulo, existe um raio de até 150 quilômetros em volta da cidade de São Paulo, de pessoas que a gente chama de migrantes pendulares, né, que trabalham em São Paulo e moram a 150 quilômetros, 120 quilômetros, 90 quilômetros, 80 quilômetros, né, da cidade de São Paulo, porque estão indo atrás de uma qualidade de vida.
né? E aí deixam para aquele local onde eles têm o seu sustento para ir, tudo bem, mas escolher estar em outro local. Isso traz muito tipo de consequência. Traz muito tipo de consequência. Então, por exemplo, está saindo dessa cidade grande, né, um volume de arrecadação tributária. Tá certo? Então, o perfil do morador da cidade e de São Paulo tem mudado muito, né? O perfil do morador, né, do habitante de São Paulo, vai mudando nessa relação econômica, onde um volume muito maior de tutelados, de pessoas que precisam de assistência pública, ela vai se alastrando, né? Então, não entra para o cofre, não vira receita, ao passo que aqueles que geram essa receita, eles migram para outro local. Essa é uma conta que não vai fechar, que já não fecha, né? E que vai trazendo problemas muito sérios a esse respeito. Ao passo que para os municípios que vão recebendo essa população que busca aquilo que essas pessoas acham que é uma qualidade de vida, eles vão trazendo também uma outra relação econômica para esses municípios, porque esse território ele vai aumentando de preço. Ele vai tendo uma outra busca. Ah, tem gente da capital vindo buscar e etc. As pessoas, elas vão buscando. Quando elas fazem essa busca, elas buscam algumas coisas em essencial. Por exemplo, numa primeira leva, né, tem ali, tá perto de infraestrutura, eu quero que esteja perto de escolas, eu quero perto de um hospital. Eu vi gente falando assim, ah, eu não vou morar na praia, porque se eu precisar de um hospital, não tem um bom hospital por perto. É uma possibilidade, né? Ou então as escolas, ou então aos bens de consumo direto, né? Mais recentemente, com o advento aí da pandemia, que ainda estamos nessa história, houve uma acentuada busca, né, de saída de grandes centros para cidades outras, também nessas distâncias, às vezes até com mais distâncias, já que muita coisa agora é só no ambiente virtual, já se superou a necessidade da presença física. E aí a grande questão que era assim, tem boa internet? Essa era a pergunta. Não importa mais se tem escola, não importa mais se tem saúde. O que me interessa, e nem se tem bens de consumo, porque agora eu compro tudo pela internet, eu só preciso ter uma boa internet. Então, os municípios estão se arvorando aí e pressionando para que haja bons fluxos. Então, a gente está vendo vários lugares que estão mudando aí seus equipamentos para poder oferecer uma boa internet e atrair esse povo que quer morar nessa qualidade de vida. E aí a gente vê cidades maiores num processo de sucateamento, porque não tem caixa para fazer tudo. E não tem. Né? E digo mais, agora para colocar uma camada dentro dessa da que eu falei da qualidade de vida, nós temos a migração dentro da própria cidade, né? Então, eu tenho locais que, eu quero morar no bairro tal, porque o bairro tal é muito bom, agora eu estou ganhando bem, então eu vou para o bairro tal, porque ele tem um perfil que agora corresponde, eu sempre sonhei em morar no bairro tal, ou ao contrário, eu vendo o que eu tenho aqui, porque com esse dinheiro eu consigo comprar uma casa, um apartamento, me sobra um toco, pago minha dívida, compro um carro menor, a pessoa muda para dentro da mesma cidade. Né? E a cidade, ela é feita de múltiplos territórios, né? Acho que a maioria das pessoas não traz essa percepção que dependendo do local que você mora numa cidade grande, já se sabe que tipos de acesso você vai ter e quais são as possibilidades de oportunidade que vão chegar até você. Porque sim, existe, às vezes, por algumas camadas, preconceito, né? Existe preconceito territorial, sim. Então, se a pessoa mora em tal lugar, a pessoa mora lá, ixi, não sei não, hein? Então, desde uma coisa dessa forma, desse impacto, de um preconceito, de um ranço, né? Ou até da outra falar, mas ela mora muito longe, ou ele mora muito longe, vai demorar para chegar aqui, né? Falou assim, não, vixe, vou ter que pagar 2 conduções para a pessoa. Então, essas regiões que vão trazendo essas dificuldades, e não vamos dizer que é só uma questão da distância, porque eu acabei de dizer que tem gente morando a 150 quilômetros de São Paulo. Então, não é exatamente a questão da distância, né? Onde é que está se gerando o dinheiro? Onde é que está havendo centros de produção? Né? E mais uma vez a gente volta nessa memória histórica do processo de ocupação do território.
né, que as nossas cidades não foram treinadas e os nossos gestores não foram treinados para pensar nos seus locais como produtores, como cidades produtivas, como cidades que possam incrementar e se resolver. É sempre uma situação da tutela, é sempre uma situação que alguém vai resolver, quer que a grande empresa venha, quer que o governo federal venha, né? Mas na hora de discutir, por exemplo, um plano diretor, colocar as cartas na mesa e ver como é que nós vamos fazer para pegar aquilo que o município pode ter de melhor e tentar resolver e fazer a retenção dos seus cidadãos, de fazer uma retenção para poder fazer geração de renda, nas suas questões tributárias, né, em outras formas de receita, aí não sabe sentar para conversar. Então, essa memória toda que acontece, ela infelizmente continua se repetindo. Então, nós temos tido o crescimento, uma aglutinação maior das pessoas em territórios que já são grandes, que não conseguem mais, né, são manchas urbanas que, no caso de São Paulo, você consegue ver do espaço, a mancha urbana, ela parece, na verdade, uma ferida, né? Ela é vermelha, talvez pela temperatura dos gases emitidos. Então, assim, existem manchas urbanas imensas de capitais brasileiras, não só de São Paulo, que não tem mais essa sustentação, mas a gente não senta para conversar sobre tamanho de cidade, né? Se a gente pode trazer como pauta não só o crescimento, mas a descontinuidade urbana. Será que não podemos conversar sobre descontinuidade urbana? Será que a gente não pode conversar sobre o fenômeno da urbanização atual, não só sabendo desse histórico, mas puxando um pouco esse freio de mão e fazendo um processo de reversão? Não podemos olhar para as cidades médias e estimular que as cidades médias sejam polos de atratividade, porque daí a gente pulveriza o sistema de produção de economia pelo país inteiro, né? Hoje eu estava conversando com as demandas ali de Boa Vista, em Roraima, e Roraima e Boa Vista está sofrendo já há alguns anos tremendamente, não só pela questão imigratória dos venezuelanos, mas pelo contingente da população de todo o estado que está indo para a capital, desequilibrando totalmente como é que se vive ali naquela cidade que tinha até tempos atrás uma qualidade de vida muito bacana. Já se foi, inclusive com acirramento das relações sociais, não só com produção de violência direta, né, criminal, mas também de tensões sociais, porque os boavistenses olham para aqueles migrantes que estão vindo do interior atrás de um emprego, uma renda, e olham ali como pessoas que estão trazendo um distúrbio, um agravamento, uma problematização, porque daí tem que fazer toda uma dinâmica de acolhimento para um contingente muito grande, né? Então, eu estou falando de lá, mas só para dizer que não é só São Paulo, veja o entorno do DF, né, que é a famosa faixa que sai de Brasília, do território de Brasília, que avança no território de Goiás, né, e ela é chamada de entorno, porque não está mais na competência do DF, está na competência de Goiás, mas longe de Goiânia, e que teve, anos atrás, um padrão de tensão e produção de violência que era associado em equilíbrio com a guerra do Afeganistão. Tamanho era o padrão de violência produzido ali, né? E era justamente essa situação de que vai chegando, que vai ter uma oportunidade, que um chama o outro, mas eu largo lá porque lá eu não tenho condição de trabalhar, porque lá eu não tenho renda, né? Então, o que é essa relação de repensar esse processo de urbanização? A gente precisa ter uma noção do nosso passado. Eu digo que quem não tem passado não tem futuro, né? Porque se a gente não tem uma percepção mínima de por que estamos aqui do jeito que estamos, se a gente não tiver uma percepção mínima, a gente não vai conseguir olhar para frente, né? E olhando para frente, conseguir aí ajustar minimamente algumas condições. Então, eu acabo fazendo um encaminhamento justamente. Só um minutinho.
um encaminhamento dessa ideia de urbanização, que no caso, né, se a gente pudesse conversar a respeito de ideias e de possibilidades, né, eu acho que deveria ter uma rede, um estímulo, um alinhamento, um debate, entre municípios, entre governadores com seus prefeitos, poderia ser estadual, poderia ser de cada uma das regiões do país, ou de qualquer outra forma, né, porque não é uma questão de hierarquia, é uma questão de alavancar o raciocínio estratégico da população como um todo, né? E com isso ter a percepção a respeito justamente da geração de trabalhos, de economias. Eu vejo, por exemplo, a criação das micro-regiões como um alavancador muito interessante, né? Então, por exemplo, tem a região que produz é, produtos de couro, né? Então, todos os municípios ali, de alguma forma, produzem, daí tem indústrias, aí já tem na escala pessoas que trabalham com isso, aí já tem a cooperativa, os associados, o escoamento daquela produção já tem uma logística, porque eles estão unidos. Se fosse lojinha ou fabriquinha por fabriquinha, eles não teriam força, mas como eles estão ali numa região e uma constituição de micro-região pode fazer, então a micro-região, olhada nessa perspectiva de produção econômica, poderia ser um processo de reversão muito interessante, né, dessa migração permanente que existe no território brasileiro, e existe de maneira continuada, às vezes por um fato A ou um fato B, mas que no final das contas tem a ver com isso, e ir atrás, né, de uma oportunidade de trabalho, ou numa escala muito menor, mas nem por isso menos intensa financeiramente, aqueles que vão buscar as suas qualidades de vida, né? É, eu tenho para mim que esse processo de pandemia e com a questão aí da realidade que é já o trabalho virtual, se a gente estava meio tímido nessa seara, e a gente, eu falo não só área jurídica, mas muitos escritórios, prestadores de serviços, essencialmente, né? Se nós estávamos meio tímidos com a questão da pandemia, e já se vai um ano, já perdemos a vergonha nesse sentido, assim, não, sim, temos tudo virtual, podemos, não há quem não tenha comprado pelo menos um tripé de celular para poder fazer melhor a sua live, entendeu? Quer dizer, ou seja, sim, já sei fazer, né? Uma luzinha extra, uma tela não sei do que, um upgrade em qualquer equipamento. Justamente, não, então tá, então é assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Com essa inamovibilidade, né? Não precisamos mais nos deslocar, e mesmo em algum momento acabará a pandemia. Não tenho a menor ideia quando, mas em algum momento terminará. E em terminando, então poderemos voltar para os nossos escritórios, para os nossos lugares. Voltaremos? Boa parte não. Boa parte não voltará para aquele lugar, né? Porque já viu que é desnecessário, porque viu que há um baixo custo, ou para a empresa que trabalha não quer mais. Já vi grandes empresas nesse final de ano fechando andares e andares, né? Porque já percebeu que não precisa, já superou, passou 6 meses, todo mundo se adaptou, o grau de produção não decaiu, né? Talvez a facilidade para um grau de profissionais técnicos especializados seja até melhor, né, porque agora efetivamente eu posso fazer uma atividade física, ou eu posso almoçar com minha família, ou seja lá, cada um com a sua demanda, ajustando ali, e efetivamente a produção de boa parte do que eu tenho sabido não decaiu pelo fato de estar em home office, né? E o custo não precisa dizer que é muito menor. O que isso tem a ver com a nossa história? O que tem a ver, e aqui eu vou dar uma de futurologista, eu tenho, para mim, que bairros e regiões muito ricas de São Paulo vão colapsar em pouco tempo, que vão virar cidades fantasma. Eu não dou 3 anos, porque não vai se sustentar. Não vai sustentar aquele preço, e, portanto, aí aquelas lojinhas todas vão embora, os aluguéis vão decair, né? E aí não vai ter manutenção, aí vai tentar trazer, e aí é prédio atrás de prédio, atrás de prédio, atrás de prédio,
que não precisa mais. Então, se um escritório precisava de 5 andares num grande prédio, talvez ele alugue meio andar. Meio andar para ter ali uma secretária, para ter salas de reuniões de 2 ou 3 jeitos, e uma sala principal ali do Big Boss, entendeu? Mas talvez não precise de 5 andares mais. E o que faz os outros 4 andares e meio? Ah, alguém vai vir alugar? Não, não vai. Porque os outros já pensaram, já sei da migração de várias empresas de nichos importantes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos passar por uma outra fase, eu estou achando, né, que já começou, mas ainda não se percebeu, né, com relação a esse processo de ocupação das cidades, e nós vamos ter mais um tanto de fluxo com relação a isso. Se começou agora de forma acentuada, agravou-se essa situação de deslocamento de pessoas que estão fugindo de grandes centros para morar com qualidade de vida, porque perceberam que preferem estar numa casa ou à beira-mar, mas para poder ter um lado de fora, porque não aguenta ficar em apartamento trancado, como foi o caso da pandemia, né? Falou, não, então eu prefiro, eu vendo meu apartamento aqui na cidade e eu vou comprar uma casa na praia, uma casa no campo, na cidade pequena, porque eu só preciso de internet. E agora todo lugar tem internet. Então eu já venci os meus problemas, né? Mas nós vamos ficar com um passivo imobiliário e bairros e ruas e prédios que, se já estavam superestimados nas cidades, porque a dinâmica do mercado imobiliário é sempre reter um percentual muito grande de imóveis vazios e liberar um tanto para venda e negociação para manter o preço alto. Né, essa é uma dinâmica muito corriqueira do mercado imobiliário, isso usado de forma muito ampla no Brasil inteiro. Bom, se já tem um volume e um percentual alto de imóveis fechados, para que se sustente preços artificiais e muito altos, né, com a saída de um volume de pessoas que não querem morar mais na capital e de empresas que estão indo para outros lugares, eu não falo que é só de São Paulo, não, porque já tive notícia de muitos lugares, entendeu? Então, o que vai acontecer? Alguma conversa vai precisar acontecer, sob pena da gente passar por situações muito, muito, muito dramáticas, de não ter a sustentação das políticas públicas mínimas para essa população que precisa da tutela do Estado nessas grandes capitais, para fazer a manutenção básica da prestação de serviços. Então aí vai piorando, né? Porque você vai entrando num círculo vicioso, porque daí você não faz a manutenção da energia, daí você não faz a manutenção da tubulação de água, daí você não faz a manutenção do asfalto, e não faz a manutenção do sistema viário, e dos faróis, dos luminosos, né? Você vai entrando numa rota de decadência, porque você não tem dinheiro mais para fazer aquela manutenção. Então, é um quadro catastrófico? Não, mas eu entendo que cidades grandes que estão passando por esse processo de deslocamento da população, mais uma vez, pelo território brasileiro, né, que os nossos gestores, autoridades públicas precisam estar muito alertas para tentar pensar, né, como superar uma fase que eu acho que vai ser adversa e que eu vislumbro num futuro próximo de acontecimento. O dinheiro está mudando de lugar de novo. É basicamente isso. E aí nós vamos ter que pensar, e nós que estudamos cidades, vamos ter que pensar como é que a gente ajuda, o que a gente oferece, o que a gente escreve, o que a gente propõe, né? Porque também está no nosso papel refletir sobre possibilidades e hipóteses ao entender que há uma situação, é um diagnóstico aí muito complexo para cidades de maior tamanho, né? Então, é uma fala geral, professor Mahara, não sei se eu falei mais, se eu falei menos, mas é uma ideia geral sobre esse processo de ocupação do território, alguns fenômenos que eu percebo que são importantes, e eu fico à disposição para a gente conversar e, enfim, debater o que vocês entenderem necessário. Muito obrigado, professora Daniela Libório, pela excelente exposição. Esse ponto final do ambiente virtual e como o ambiente virtual impacta o ambiente urbano é muito interessante. Embora nós saibamos que nem todas as profissões aceitam essa modificação de ambientes, de espaços,
é verdade que há um número significativo de profissões intelectuais e de profissões que aceitam essa mediação via ambiente virtual. Isso está gerando o que a gente chama de desterritorialização, quer dizer, há um descolamento da minha atividade em relação ao espaço físico. Não interessa muito onde eu esteja. Isso nós sentimos muito no ambiente jurídico, né? Nós já não sabemos onde está o cliente, onde é que está o advogado, onde é que está o juiz, onde é que está o promotor, né? Então, a desterritorialização tem acontecido de maneira acentuada agora nessa fase da pandemia, e há uma tendência que a desterritorialização acentue um fenômeno que a gente já conhecia, que é o da desmetropolização, né? Da desmetropolização. Bom, nós temos aqui algumas questões, eu vou direcionar, se me permite, professora Daniela, Claro. rapidamente. A professora Carolina Dallapati, temos alguns professores aqui acompanhando o bate-papo, e a Carolina pergunta a respeito do plano diretor de São Paulo. Há um momento agora de reavaliação desse plano diretor, e ela gostaria de saber quais são os principais gargalos. Eu até agregaria isso, como é que nessas revisões de planos diretores de metrópoles, nós deveremos tratar desse tema da desterritorialização, dessa fuga de muitos profissionais, da questão tributária, da questão da ressignificação de espaços que eram exclusivos do trabalho. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, essa é a pergunta da Carolina sobre desafios de São Paulo e do plano diretor de revisão. Tá. Bom, como nós estamos no campo das ideias, eu aprendi com meu querido mestre Adilson Dallari que quem diverge não ofende. Eu não gosto do plano diretor de São Paulo. Eu conheço pessoas que trabalharam nele, então não estou falando das pessoas, eu estou falando da metodologia. Eu não gosto do plano diretor de São Paulo. Porque esse plano, ele propôs adensamentos de grande impacto naquilo que eles chamaram lá de corredores, grosso modo dizendo. E eu acho isso um tiro no pé, inclusive no IAE, né, no Instituto de Estudos Avançados da USP, eu participei de uns eventos ali para debater a questão da insegurança hídrica, por exemplo, com relação a um modelo como esse. Enfim, então se a gente fosse pensar nisso, eu vou colocar o meu ponto de vista, o quanto isso é exequível ou não, depois nós passamos para essa fase. Mas para mim precisava ter um projeto muito, muito, muito forte de ocupação dos bens já construídos, dos imóveis construídos. Tem muito imóvel desocupado. Então, assim, precisaria ter um planejamento estratégico com etapas, com acordos, com conversas, entendeu? Eu também não acredito muito na mão impositiva do Estado que vem, que força, porque não adianta. Então, assim, teria que ter um ambiente aí talvez de uma mediação urbanística, com segmentos, e falar também com o segmento imobiliário, falar assim, o negócio é o seguinte, gente, vocês têm que ocupar o que já está construído. Faz um retrofit, inventa uma linha nova, põe urbanista e marketing para pensar, entendeu? E ocupa o que já tem. Para de construir, pelo amor de Deus. Essa seria a minha primeira questão. Para de ocupar. Para de construir. Por quê? Porque isso vai trazendo um estiramento maior, um esgarçamento maior, até da previsão do que tem que ter de saneamento, de água, de coleta de resíduos, de energia, mas que é ficto, só que o poder público tem que dispor para aquela área, sabendo que de repente metade do bairro está fechado. Mas é um bairro do urbano consolidado, todo mundo paga imposto, então tem capacidade contributiva, não posso deixar muito esse pessoal descontente com a minha gestão, então tem que deixar uma disponibilidade ali de 100%. E aí metade dos imóveis daquilo ali estão vazios. Então, o meu primeiro foco seria realmente conversar seriamente sobre a ocupação dos imóveis vazios. E aí precisa fazer o quê? Quais são os ajustes, quais são os instrumentos, porque daí como é que vamos tornar viável, né? Entre essa conversa, esse pacto, não é? E a execuibilidade. Aqui isso aqui tem um problema A, B, C, então vamos estudar, vamos ver quais são os instrumentos. Eu acho que uma parcela disso podem ser instrumentos urbanísticos também.
entendeu? Então vamos ver, estudar e fazer alinhamentos. Eu acabei, numa oportunidade, fazendo uma legislação para um município que queria resolver a irregularidade urbanística do município. Era um município de 200 mil habitantes, com muitas irregularidades. Por isso que eu estou falando isso, porque para puxar um pouco essa ideia. E aí, o que nós fizemos? Nós lemos vários processos ali de licenciamentos e, né, que estavam travados, que tinham problemas, e criamos categorias dos padrões de irregularidade ou de dificuldades. E com relação a isso, estabelecemos como era o procedimento para resolver aquilo pactuado e qual efetivamente poderia até ser anistiado em razão do baixo impacto, e às vezes são questões muito, muito específicas. E com isso, aprovado em Câmara, foi uma minuta de lei, foi aprovado 100% na Câmara, Ministério Público junto, deu tudo certo. Pronto, a cidade deu um padrão de regularidade ali, que foi uma coisa bacanésima. Então, é interessante também entender que muitas vezes tudo isso está fechado, é só para segurar o preço lá em cima, ou o que está né, impedindo, qual é o elemento, porque às vezes não tem garagem, ou porque deveria ter uma saída a mais, ou porque teria que ter uma rampa de acesso, ou porque tem que ter todos esses regramentos, você entende, de novas modalidades? Então, eu acho que essa é a questão principal, porque não tem água. A gente precisa entender que para a região metropolitana não tem água para todo mundo. Então, esse é um elemento central, gente. Então, como é que eu vou construir mais e fazer mais coisas se não tem água para todo mundo? Então, ocupa o que já tem. E com isso, acho que poderia ter uma relação de atratividade até para o turismo de negócios, que sempre foi um perfil muito importante de São Paulo, né? E muitas vezes quase com a saturação da rede hoteleira em razão do turismo de negócios, de feiras, porque por mais que o comércio eletrônico ele dê um jump imenso, mas acho que as feiras de negócios, para você ver o produto, para ver que a empresa A compra do B, São Paulo tem grandes galpões, etc. Então, tem uma ideia sobre São Paulo muito interessante, que é esse turismo de negócio. E colocar isso no mercado, né, esse tipo de perfil, eu acho que é interessante. Agora, não dá para ficar provando apartamentos de 10 metros quadrados, me desculpa. Sim, apartamentos de 10 metros quadrados com 12 mil reais o metro quadrado. Sabe? É, assim, não, não. Isso eu acho que esse é um ponto principal. Como ocupar esse território? E, na medida em que tenha áreas vazias que teriam direito de ser ocupadas, eu fico pensando por que não podemos ter serviços urbanos como serviços ambientais? Não é? As pessoas não são pagas nos serviços ambientais para preservar as nascentes, as áreas, etc. Então, a gente também pode ter um padrão de pagamento para deixar aquele imóvel daquele jeito. Sei lá, são ideias que podem estar no fundo de desenvolvimento urbano, que deveria ser transparente, organizado, de acesso geral, e aí sim o orçamento participativo sobre fundo de desenvolvimento urbano, que eu acho que seria bacanésimo, ter né, gestão democrática de fundo de desenvolvimento urbano, pelas receitas vindas das de mil diversas formas, né? Eu acho que isso são pensar um pouco fora da caixinha e trazer novidades para que outros, como se fala muito modernamente, players, né? Mas que outros atores também possam fazer parte desse jogo. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser feita. Né? Arte é um negócio que sempre atrai muita gente. São Paulo tem uma produção de arte incrível. Cadê ela? Cadê ela nos lugares, né? E isso movimenta financeiramente, movimenta a qualidade de vida, você traz autoestima cidadã com essa produção. Então, assim, eu acho que a gente teria que ir para outro caminho e parar com essa história de ficar construindo metro quadrado, quanto mais, melhor, entendeu? Não é possível que a gente continue contrariando tanto aquela diretriz do estatuto, né? Da justa distribuição de ônus-benefícios. Eu ganho e todo mundo paga. Não, né? Acho que não, acho que não. Então, enfim, e aí, portanto, só para finalizar, me alonguei aqui na resposta. Fazer revisão de plano diretor, como é que fica a gestão democrática nessa fase? Olha, eu tenho muita ressalva
muita ressalva de gestão democrática virtual. Todas possíveis, porque eu já sei como funciona na prática presencial, que a gente tem que tomar 1000 cautelas para não ter fraude. Virtualmente, então, é um negócio que tem que ter cautelas. Mas em trabalhando com realidades, eu também não sei porque tem tanta gente querendo fazer justamente a revisão na hora da pandemia, como se ela fosse durar uma década. Eu acho que a gente não chega nisso, não dá para esperar um pouco. Então, o plano diretor, ele é visto primeiro, por exemplo, com diagnósticos. Já foi feito todo o levantamento, todo o diagnóstico, todas as coisas. Então, essa parte não precisa de participação popular, por exemplo. Está com todos os dados em dia, dados primários, não só os secundários, né? Os dados primários, todas as coisas que precisa, fazer essa organização, pode começar a fazer umas consultas informais, olha, vai ficar um mês aberto, diga o que seu bairro está precisando, diga uma coisa no seu bairro que você goste. Esse tipo de acesso é bem bacana, né? Então, e sair o ranking das suas preferências. Olha, o bairro tal disse que aquele campinho com aquela árvore, todo mundo gosta, que é um lugar ali de memória histórica do lugar. Ai, aquela igrejinha, todo mundo não sei o que lá. Ai, aqui precisa ampliar a avenida. As pessoas já vão trazendo elementos não vinculantes, mas já para consubstanciar esses desejos da cidadania, né? Há uma desconexão sobre isso. Então, eu acho que várias partes da revisão de um plano podem acontecer, mas a consagração da gestão democrática, eu desacredito da forma virtual exclusivamente, né? Então, o plano diretor é muito mais que isso, mas ter a gestão democrática exclusivamente por mecanismo virtual, eu desacredito. Obrigado, professora Daniela. Eu vou só fazer mais uma pergunta para nós fecharmos, então. Qual é a cidade do futuro, né? Já se falou um pouco das tendências, mas qual é a cidade do futuro? E queria saber o seguinte: existe espaço ainda para criar cidades? Porque, lógico, a gente vê ainda um movimento pelo mundo, inclusive em estados que são muito fortes, né? O Egito agora construindo uma nova cidade que vai ser a sua nova capital, a Arábia Saudita com novas cidades, o Oriente Médio cheio de projetos do tipo, a China também com muito dessa ideia de novas cidades. Isso faz sentido na nossa dinâmica, isso faz sentido para o nosso futuro, ou a gente tem que trabalhar para ressignificar as cidades que nós temos? Então, deixo essa última pergunta, professora Daniela, agradecendo, né, a sua presença sempre muito gentil e muito significativa para nós aqui na USP. Meu querido, que pergunta, né? A minha pergunta ela não vai ser absoluta, mas eu vou fazer um corte aqui dentro dos meus devaneios, né? É, o que eu gostaria de ver, né? Então, vou colocar muito mais da aspiração subjetiva do que um perfil lógico. Na minha aspiração subjetiva, seria justamente o incremento das cidades pequenas e médias, considerando que nós não temos mais, como você está falando, né, essa necessidade da territorialidade, do apego ao locus, em função da quebra desse paradigma, da desterritorialização, né, pelo sistema eletrônico. A medicina ela já está toda decodificada eletronicamente, né, então tem áreas e profissões que vão efetivamente ser superadas. Você fazer uma consulta à distância para falar de uma coisa, eu estou lá, não sei aonde, numa cidadezinha pequena, não tenho médico. Não, eu tenho, eu dou acesso aqui, vejo, me escaneia, te resolvo, busco remédio, né? Que poderia ser um entrave, por exemplo. Então, para mim, essa aspiração seria, primeiro, cidade de pessoas e não de coisas. Então, o que é o Egito, a Arábia Saudita? É uma cidade de coisas para gente muito rica, né? Você vê lá Abu Dhabi, uma cidade das baratas, né? Então, assim, porque é baratas em todos os cantos, ratos em todos os cantos, não tem dinheiro para sustentar tudo aquilo. Alguém ganhou muito dinheiro, mas é sempre aquela história: alguém ganha muito dinheiro, mas a gente não entende direito para que serve aquilo, né? Então, se a gente for pensar, e é essa a minha ideia, que nós temos é que resolver como sociedade, como é que nós vamos funcionar como grupo social,
E nós estamos numa fase da história da humanidade que nosso grupo social funciona por meio disso que nós chamamos de cidades, que não são tribos, que não são vilas, são essa forma de agrupar como cidades. Nós precisamos fazer um restauro, né, do grupo social, da gente aprender a conviver. A gente precisa voltar a aprender a conviver, a gente precisa aprender a voltar, né, voltar a aprender a conversar, né. A gente precisa olhar o outro não mais como um diverso, um inimigo em potencial, que numa cidade grande todo mundo se olha como inimigos e potenciais a partir do elevador, né. A partir que eu abro a porta do meu carro no estacionamento, eu já bato o olho, veio de tal lugar, aquela pessoa é assim, ela me olhou, eu não, né, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um restauro como grupo social, e esse restauro como grupo social, para mim, é falida a ideia de cidade grande. Eu não gosto dessa ideia no desenvolvimento da humanidade. Eu acho que foi um caminho muito errado, cidade grande. Cidade que não para de crescer. Você desumaniza todo mundo. É uma desumanização permanente, entendeu? Então, para mim, para um processo de humanização e de restauro de grupo social, teria que ser lugares de tamanho X, variáveis, que podem ter um pouco mais, um pouco menos, mas em que as pessoas se olhassem como pessoas, como seres humanos, e pode ter cidade de vários perfis. Pode ter uma cidade que é industrial, outra que é uma vilazinha fofinha na beira da montanha, não tem problema, né? As pessoas elas têm vontades diferentes, mas eu acho que deveria ser proibido cidade grande. É isso, deveria ser proibido. E aceito a provocação do Ban Ki-moon lá para trás, quando era secretário-geral da ONU, num dos eventos UNABITAT que eu fui, e que ele falou: pelo amor de Deus, urbanistas, pensem em cidades produtivas. Parem de só desenhar cidades que são não só artificiais, mas improdutivas, que precisa que tudo vá para elas. E elas jogam lixo fora e consomem. É como criança mimada, né? Uma cidade grande. Ela quer tudo, depois joga tudo. Ela quer tudo, depois joga tudo. Então, eu acho que dentro dessa cidade do futuro, cidades menores que tão grandes, se me fiz entender, né? Elas sejam cidades produtivas. Pode ter microárea rural, né? Eu posso, em determinados bairros, aceitar ter galinha no meu quintal. Não sei por que é um drama ter galinha num quintal. É um drama, não pode. Entendeu? Qual é o problema? Porque o quê, né? Quer mais do que um prédio de latidos de cachorro acordando o bairro inteiro? Vai dizer que a galinha atrapalha? Entendeu? O que que ela pega? Ela pega o escorpião, se for da Angola, até protege, né? Enfim, então assim, eu acho que a gente precisa, acho que tem muita coisa para a gente fazer. Eu não sou fatalista, eu acho que é o contrário, a gente precisa olhar para outros cenários e a gente precisa se reinventar enquanto ser urbano. É isso. Muito obrigado, professora Daniela Libório. Eu peço ainda a gentileza que fique um pouquinho com a gente, se for Claro, possível. claro. Nós vamos fechar aqui a transmissão. Também gostaria de agradecer a nossa plateia virtual, me desculpando pela falha inicial de áudio. Também gostaria de agradecer aqui a nossa equipe, o Tadeu, por ter nos ajudado nessa transmissão, resolvido aqui as questões técnicas. Então, nós vamos fechar essa aula e voltamos, assim que possível, também digo à plateia, aos alunos que fiquem à vontade para sugerir nomes de novos palestrantes. Todos vão ser muito bem-vindos aqui para futuros eventos. Só deixando um aviso, eu vi algumas pessoas que estão no YouTube, que são alunos, então dizendo para esses que estão no YouTube que nós continuamos aqui no espaço fechado da aula no Google Meet. Então, entrem, por favor, que nós vamos continuar aqui para tratar da disciplina, certo? Muito obrigado a todos e uma boa noite para vocês. Até mais.